Bom dia, sétimo ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o professor Emerson, professor de ciências, e hoje eu estou nesse modo virtual aqui, porque na terça-feira eu não posso estar com vocês, eu tenho aula em Marília, nesse exato momento, quando a aula está sendo transmitida aí para vocês, eu estou dando aula em Marília. Então, gente, hoje a gente vai estar nesse modo virtual, e eu espero que vocês aproveitem a aula assim também. Sei que não é fácil prestar atenção, né? Ainda mais que nós temos dois tempos. O professor vai tentar dividir assim. Nesse primeiro tempo, nós vamos fazer uma revisão da nossa prova. Nós vamos corrigir a nossa prova, tá? Então vocês vão lembrando aí as questões que vocês marcaram. Obviamente, eu vou projetar as questões e aí a gente vai comentando elas mais pausadamente, mais devagar, para que a gente também vá tirando dúvidas e aprendendo, né, com mais facilidade os conceitos que a gente estudou, tá bom? Então nessa primeira aula a gente vai fazer essa correção da prova, e aí na segunda aula eu vou avançar um pouquinho no conteúdo, falar um pouco sobre efeito estufa, sobre camada de ozônio. E aí, se sobrar um tempinho, a gente faz exercícios que eu vou passar para vocês aqui da apostila, tá bom? Então, preciso agora da atenção de todo mundo, para todo mundo sentado, tá? E puxando da memória aquilo que marcou na prova. Se por acaso alguém marcou o gabarito, pega o gabarito aí para a gente poder corrigir, tá bom? Vamos dar início então. Deixa eu largar aqui o cronômetro para eu também controlar o tempo. Gente, desde já eu quero dizer para vocês, isso aqui que vocês estão vendo é um quarto da minha casa que não é ocupado, é o meu quartinho da bagunça. Vocês podem ver que tem um roupeiro aí atrás, aqui não dorme ninguém, é onde a gente guarda as coisas. Se vocês pudessem ver para o lado de trás do computador aqui, vocês iam ver um monte de mala, mochila, sapato. Tem muita coisa aqui, realmente é um quartinho da bagunça. Acredito que não esteja aparecendo tanta coisa aí para vocês, porque eu configurei a câmera aqui só para pegar o meu rosto aqui e um pouquinho dessa parte de trás. Beleza? Vamos continuar. Ó, eu já corrigi as provas de vocês. As provas de vocês estão corrigidas aqui. A grande maioria assim, foi bem, a gente não teve grandes surpresas, tá bom? Um que o outro ficou com a nota um pouco abaixo de 5 ali, e aí nós temos que pensar numa maneira de recuperar essa nota da prova, tá bom? Ok? Então, vamos lá, vamos começar a nossa correção da AV1 do sétimo ano B. Vamos começar então pela questão número 1. A questão número 1, ela fala sobre a convecção do magma dentro do manto, tá? Então eu vou ler a alternativa, vou comentar ela e a gente vai ver a resposta certa. Beleza? Então assim a gente vai indo um pouquinho mais devagar. A questão número 1 diz assim, ó, a formação de correntes de convecção no manto terrestre é uma das explicações para a movimentação das placas tectônicas. O material responsável por essa movimentação é o... E aí? O que vocês marcaram? Eu considero essa uma questão de nível fácil, né? Então, assim, o aluno que erra essa questão, ele tem duas explicações aqui. Pode ser que ele não tenha estudado, ok? Ou pode ser alguém que realmente está com dificuldade de entender o conteúdo. Mas, gente, convecção no manto, o manto é formado de quê? De magma. Então a resposta certa é a letra B de Brasil, magma. Tá bom? Então, gravem aí, magma é o conteúdo do manto. Né? Lembrando que o manto tem esse conteúdo pastoso, né? Não é sólido, ele é pastoso. Ok?
Então vamos prosseguir aqui. Número 2. Sobre fontes de energia alternativas, correlacione as afirmações aos seus respectivos termos. Aqui era uma pergunta para correlacionar as colunas, né? Então nós tínhamos de um lado, peraí que eu vou mudar aqui o ponteiro, deixa eu colocar aqui, laser, aí assim. Então de um lado nós temos 3 tipos de geração de energia. Deixa o professor se ajeitar aqui. Geração de energia eólica, geração de energia geotérmica e biomassa. Na ordem, geotérmica, eólica e biomassa. E do outro lado, nós temos os conceitos. E aí a gente tinha que relacionar. Vamos começar lendo então os conceitos aqui dos parênteses. A energia é obtida por meio da intensidade dos ventos. Que energia que é obtida por meio dos ventos, da intensidade dos ventos? É energia eólica. Então, esse primeiro parênteses a gente preencheria com o número 2. Segundo, a obtenção de energia provém do calor gerado no interior do planeta. Gente, qual é a energia que a gente aproveita com o calor que é gerado no interior da nossa crosta terrestre? E não só da crosta, que na verdade o que aquece, né, a água contida nas rochas e que vai evaporar e que pode ser usada, né, para movimentar turbinas e gerar energia, né, esse calor vem do manto terrestre. Essa energia é energia geotérmica. Então, se a pessoa soubesse isso, ou se ela soubesse só a primeira, que é 2, ela já eliminaria ali a alternativa B e a alternativa C. Sobraria só a alternativa A e C. Se ela soubesse a segunda, então ela já mataria a resposta certa, tá? E aí por número 3 ali foi o que sobrou, a energia obtida por meio da queima de plantas, madeira, materiais vegetais e animais, é a biomassa, que na verdade é uma energia pouco utilizada por nós, mas que tem um grande potencial, né? Imaginem vocês se a gente pudesse pegar hoje, nas cidades a gente tem os lixões, né? Imagine se a gente pudesse transformar os lixões em geradores de energia obtida por meio da queima daquele material orgânico lá. Só que para isso a gente teria que em casa começar a separar o nosso lixo, o que é lixo orgânico e o que é inorgânico, essa separação básica. Então, tudo que como é que eu posso dizer, embalagem, papelão, plástico, tudo isso iria para um lixo. E o resto de comida, que é lixo orgânico, esse a gente colocaria em outro lixo. Então, aqueles que são recicláveis, vai para reciclar. E o que é matéria orgânica, iria para queima, para gerar energia através da queima de biomassa. Tá? Então, a alternativa que sobrou aqui é a alternativa A. Tá? Essa é a alternativa certa. Espero que vocês tenham acertado. Vamos para a próxima. Bom, aqui então é uma pergunta falando sobre terremoto, ok? A pergunta diz o seguinte, a questão começa dizendo assim, ó, os dados fornecidos por aparelhos que medem as vibrações na crosta terrestre permitem identificar o alcance e o poder de destruição de um terremoto. Assim, são necessários obter dados sobre, para a gente identificar o tempo de duração, para a gente identificar o poder de destruição de um terremoto, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber do tempo de duração do tremor? Sim ou não? O que vocês acham? Quem respondeu sim está certo. Então a gente precisa saber o tempo de duração do tremor. Quanto mais tempo dura um tremor, maior pode ser os danos que ele causou, ou que ele vai causar. Né? Imagina a gente ter um terremoto de 5 graus na escala Richter, que dura 1 minuto e outro que dura 3 minutos.
Então, aquele que durou 3 minutos, provavelmente o dano dele é muito maior. Então, é importante saber o tempo de duração do tremor. Número 2, o ponto correspondente ao epicentro? Sim, também. O ponto correspondente ao epicentro, porque às vezes a gente sente o tremor aqui no Brasil, como a gente sabe que ocorrem tremores no Brasil, mas o epicentro às vezes é lá na Bolívia, é lá no Chile, é lá no Peru. Né? Então a gente precisa saber qual é o ponto da superfície terrestre que é o epicentro desse terremoto, um lugar onde vai vibrar com maior intensidade. Então a gente precisa sim saber o epicentro. E por último, o tipo, número 3 aqui, o tipo de fenômeno que originou o terremoto. E aí, o que vocês acham? Sim ou não? Então, aqui eu vi que algumas pessoas elas marcaram só 1 e 2, mas a 3 também. A gente precisa saber o que originou esse terremoto. Esse terremoto foi originado pelo movimento de placas que se chocam? Ou foi originado por uma explosão, uma grande explosão de um vulcão? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, gente. Tá? Então, aqui ó, a resposta certa, algumas pessoas só marcaram 1 e 2, tá? Mas a resposta certa aqui são todas. Letra D, de Dinamarca. Tá? Então, a gente precisa saber o tempo de duração do tremor, o ponto correspondente ao epicentro do terremoto e o tipo de fenômeno que originou esse terremoto. Vamos para o número 4. Número 4. Quando ocorrem erupções vulcânicas, deixa eu pegar aqui. Quando ocorrem erupções vulcânicas, os materiais são expelidos para locais próximos à superfície terrestre. Com base nisso, podemos afirmar corretamente que o vulcanismo... O que é o vulcanismo? Letra A. É um fenômeno exclusivamente do interior dos continentes? O que vocês acham? Não é exclusivo do interior dos continentes, não. Esse fenômeno ele pode acontecer também em alto mar, pode movimentar as placas do assoalho oceânico lá. E aí gerar, além de ter um terremoto lá embaixo, na placa que forma o assoalho do oceano, capaz de gerar um maremoto que nós conhecemos por tsunami. Tá? Então essa aí ela não está certa. Vamos para a alternativa B. É um processo que libera lava vinda do núcleo interno da Terra. Essa aqui tinha uma pegadinha. Se tu ler rápido essa afirmação, tu já vai marcar. Mas se tu prestar atenção, ela está dizendo que a lava vem do núcleo interno da Terra. Olhem para mim. O núcleo interno da Terra, ele é sólido, líquido ou pastoso? Ele é sólido. Então, a lava não vem de lá. A lava vem do manto, né? Que o manto é magma. E a lava nada mais é do que magma que escapou da crosta terrestre. Então, essa afirmação também não está certa. Vamos para a letra C. Não está associado ao movimento das placas tectônicas, somente à convecção do manto. Não, também. Ele está associado ao movimento das placas tectônicas porque se a gente tem placas que se chocam, uma mergulha para dentro da outra, né? Nesse ponto, quando elas se chocam, aqui levanta geralmente cadeias de montanhas e vulcões, porque existe choque entre placas e ocorre rachaduras no manto que permite que esse magma que está lá no manto ele saia, né, nessa rachadura que se formou, nesse vulcão que se formou. Então, sim, erupções vulcânicas estão associadas ao movimento das placas tectônicas. E aí, por último, sobra, que era a resposta certa, a letra D. Erupções vulcânicas ocorrem, na verdade, né, em consequência de aberturas na crosta terrestre. Sim, que possibilitam a ascensão do magma para a superfície, a ascensão que sobe.
Então sim, essa aqui era a resposta certa, a letra D. Espero que vocês tenham acertado aí, tá? E vamos partir para número 5. A número 5 era aquela que tinha matemática junto, que tinha que somar, tá? Obviamente não era nenhuma soma difícil, né? Vocês no 7º ano, eu acredito, espero que vocês tenham facilidade para fazer essa soma aí. Mas olha só, que é interessante que a gente tem que observar a figura com calma. Era uma questão referente ao magnetismo da Terra. Como vocês sabem, a Terra tem um campo magnético. E qual é a grande jogada? Lembra o que eu falei para vocês? O que a gente precisa aprender disso tudo? É que o polo norte da Terra e o polo sul, que a gente fala na geografia, né? O polo norte e o polo sul, geográficos, eles correspondem ao inverso nos polos magnéticos, ou seja, o polo norte geográfico, ou seja, o nosso polo norte, no magnetismo ele é o polo sul. E o nosso polo sul geográfico, no magnetismo, ele é o polo norte. Então é essa inversão. A gente diz assim, ó, o polo norte geográfico é o polo sul magnético e o polo sul geográfico é o polo norte magnético. Então aqui vocês podem ver, tem 4 afirmações, entre todas elas tem um número entre parênteses. Eu vou começar lendo aqui. Aqui é 02. O ímã, representado no centro da figura, está com o polo norte apontando para o sul geográfico. Então vamos lá. Aqui tem um ímã, tá? Esse ímã está aqui, o N de norte e o S de sul. O norte realmente está apontando para baixo, tá? E tanto é que ela colocou aqui, ó, norte magnético. E aí, aqui a outra setinha mostrando, ó, o sul geográfico. Então, essa afirmação é verdadeira, tá? Então vocês tinham que somar o 2 aí. 2 está certo. A 04. O campo magnético da Terra funciona como um escudo contra os raios solares. Sim, a figura ela não dá essa informação, mas a gente sabe que o campo magnético da Terra, quando vem os raios solares, se não fosse o campo magnético, eles colidiriam em cheio com a Terra e poderiam causar grandes danos nesses lugares. Mas não, o campo magnético funciona como escudo, então ele desvia esses raios solares, protegendo a Terra, que é o que causa lá o fenômeno da aurora boreal. Tá? Então sim, isso aqui também está certo. 2 mais 4, 6. Vamos para a 08. O norte geográfico corresponde ao sul magnético. E aí? O norte geográfico corresponde ao sul magnético? Sim, está aqui, ó. Norte geográfico, sul magnético. Então isso também está certo. Qual é a soma de 6 mais 8? 14. Vamos ver se a 16 está certo? O campo magnético da Terra possui o norte geográfico no norte magnético. Não. É uma afirmação contrária à afirmação anterior. Então, uma das duas tem que estar certo. E nesse caso, quem está certo é a 08. Então, a soma de 02 com 04 e 08 dá 14. Alternativa C de Canadá. E aí, como é que estão indo? Estão acertando? Vamos lá, vou prosseguir aqui, tá? Número 6. Vamos lá. Respira aí e vamos continuar. Número 6. O planeta Terra é formado por diferentes camadas. Isso a gente estudou. Cada uma com características próprias. Sobre as camadas da Terra, marque a alternativa correta. Então vamos lá. O núcleo da Terra, alternativa A. O núcleo da Terra é formado externamente por ferro e níquel fundidos. Sim. E internamente por ferro e cobre líquidos. Não. Primeiro que um núcleo, não importa se é externo ou interno, ele é formado por ferro e níquel.
A grande diferença vai ser que no externo esse ferro níquel está líquido e no núcleo interno ele está sólido. Então essa afirmativa não é verdade. Vamos para a letra B. Os terremotos ou abalos sísmicos são produzidos apenas por movimentos da crosta oceânica que ocorrem no assoalho dos oceânicos. Então, olha assim, você sempre desconfie de palavras assim, apenas, nunca, palavras que afirmem com convicção, assim, sabe? Isso nunca aconteceu, né? Apenas acontece isso, né? Então a gente acende um alerta aí, porque a gente sabe que biologia, ciência, ela não é exata, né? Não é uma matemática. Então, aqui essa afirmação está errada, por quê? Porque não ocorre só em movimentos da crosta oceânica, ocorrem também em movimentos da crosta continental, tá? Então não está certo. E aí tem a letra C, o Brasil se localiza na borda de uma placa da litosfera e, portanto, em uma área de instabilidade, com instabilidade tectônica. Não. O Brasil se localiza onde? Na borda ou no interior da placa? Quem respondeu no interior da placa acertou. O Brasil se localiza no interior, no meio de uma placa tectônica chamada sul-americana. E por isso não é uma área de instabilidade, tá? Então a gente não tem assim, a gente tem tremores, registros de tremores, mas dificilmente a gente tem um de grandes proporções, tá? Então vamos lá. E aí sobra a letra D, que era a alternativa certa. Um vulcão entra em erupção quando a pressão do magma, a pressão a que o magma é submetido se torna muito grande e a lava escapa para a superfície. Então isso está certo. Tá? Então o magma esquenta, sofre uma pressão muito grande. Se ele encontrar uma rachadura na crosta terrestre, ele vai acabar escapando para a superfície. Então, letra D, Dinamarca. 7. Observe e complete. Essa aqui também é uma questão fácil. Essas questões fáceis, gente, o professor sabe quem estuda e quem não estuda. Por uma questão fácil dessas, a gente consegue perceber se o aluno estudou ou não. Então, vamos lá. O parênteses é o local na superfície da Terra onde o tremor é sentido. Na superfície da Terra. Na superfície da Terra é o epicentro. Então a gente já eliminaria o A e o D. A gente ficaria só com a possibilidade de B e C. Então é o epicentro. O epicentro é o local na superfície da Terra onde o tremor é sentido. Já o hipocentro está localizado no interior da crosta terrestre. Aqui já dei a resposta, né? Que está localizado no interior é o hipocentro, tá? Onde se originam então as ondas sísmicas. Essa seria a resposta certa aqui. Epicentro, aqui hipocentro e aqui, por último, ondas sísmicas, tá bom? Alternativa C de Canadá, novamente. Vamos continuar? Gente, essa questão aqui é aquela questão mumuzinho, né? Questão que o professor joga realmente para o aluno pontuar, não dá para errar esse tipo de questão na prova, ok? Por que, professor? Porque, gente, isso é um conhecimento básico dentro daquilo que se estudou de terremotos. Então, olha só, a pergunta só quer saber o nome do aparelho que mede as ondas sísmicas, né? Número 8, então. Os aparelhos que detectam os movimentos do solo, incluindo os gerados pelas ondas sísmicas, são chamados de quê? Anemômetro, pluviômetro, sismógrafo ou termômetro? Sismógrafo, né, gente? Teve gente que marcou termômetro, acho que não foi na turma de vocês, foi aqui na escola de Marília.
fiz essa questão aqui também, tem gente que marcou termômetro, não, é sismógrafo, que é mede abalo sísmico, onda sísmica, até estava falando ali, onda sísmica, sismógrafo, tá? Então, essa aqui mais uma questão muito fácil. Vamos aqui para a nossa penúltima questão. Em relação, número 9, em relação aos fenômenos terremoto, lembrem que terremoto é o nosso tsunami, terremoto, maremoto, que é o nosso tsunami, vulcanismo e geyser, marque V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá. Primeiro parênteses. O maremoto é um fenômeno provocado por abalos sísmicos no solo oceânico que originam ondas com proporções gigantescas, como os tsunamis. Sim, isso está certo, isso é verdade. Então, se isso é verdade, a gente já ficava só com A e B. Os geysers são fontes termais que se formam em regiões onde há atividade. Também isso é verdade. Tá? Num terremoto, as ondas longitudinais P são mais destrutivas e lentas, enquanto as ondas transversais são rápidas e menos densas. Não, na verdade aqui está invertido, tá? As ondas P, elas as ondas P são mais destrutivas e lentas, enquanto as ondas são rápidas. Não, está invertido. As ondas P são rápidas e menos danosas, enquanto as ondas S são mais destrutivas, porém são mais lentas. Tá? Então isso aqui é F. Ah, professor, mas eu não sabia isso, o senhor não explicou, a professora Lília não explicou. Bom, isso, embora não tenha sido explicado, estava lá. Na página, até vou mostrar para vocês depois olharem com calma, que isso estava na página 8. Ó, página 8, se vocês olharem aqui tem a explicação de ondas P e ondas S, tá? Que uma faz o movimento sanfona e a outra faz o movimento em S. Então a que faz o movimento em S é que é mais destrutivo, tá bom? Então isso será falso. E aí por último, a atividade vulcânica está associada a dois fenômenos: movimentos do núcleo interno e resfriamento do magma. Não. Está associado aos movimentos da crosta terrestre, das placas, né? E ali o movimento do magma. Tá? Então é falso também. Então a alternativa certa é a letra A. VVFF. Ok? Vamos lá, vamos para a nossa última questão. Então, também uma questão muito fácil. Gente, esse tipo de questão não dá para errar na prova, tem que bater o olho e pá. Vamos lá, vamos ler a questão número 10. O movimento das placas tectônicas provoca significativa alteração na superfície terrestre. Sim. Ele é responsável pela formação do relevo e por instabilidades na superfície da Terra. O movimento das placas tectônicas mostrado na figura se caracteriza por ser o quê? Gente, placas, é só vocês olharem a seta aqui, ó. Essa seta está apontando para a direita e essa outra seta está apontando para a esquerda. Então elas estão indo se chocando. Se elas são placas que estão indo uma na direção da outra, que movimento é esse? Convergente, divergente ou transformante? Gente, movimento convergente. Por que, professor? Gente, elas estão convergendo uma de frente para a outra. Tá? Divergente é se elas estivessem se afastando e transformante se fosse na lateral. Tá? Então esse é um movimento convergente que forma aí os dobramentos na superfície da Terra e pode aparecer vulcanismo, como o próprio desenho está mostrando aqui, ó. Tem uma rachadura, forma um vulcãozinho ali. Tá bom, gente? Essa foi a correção da nossa prova.
Espero que vocês tenham ido bem. Aqui tem algumas pessoas, teve de tudo. Teve pessoas que gabaritaram, pessoas que tiraram 9, pessoas que tiraram 7, pessoas que tiraram 5, pessoas que tiraram 4. Então teve todo tipo de resultado. Lembrando que essa prova tem um peso 10, tá bom? Eu vou fazer um corte no vídeo aqui e nós vamos agora para a continuação do conteúdo onde a gente parou, tá ok? Eu ainda tenho um tempinho, a aula de vocês ainda não acabou, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o nosso conteúdo, beleza? Muito bem, pessoal, muito bem-vindo. Então, agora a continuidade da nossa aula, nós terminamos a nossa revisão e eu vou aproveitar que eu tenho um tempo bacana com vocês. Deixa eu cronometrar aqui, tá? Eu vou aproveitar que eu tenho um tempo bacana com vocês e vou conversar então sobre o assunto da nossa aula, tá bom? E aí a gente vai até onde o tempo nos permite. No final eu deixo vocês, dou um tempinho livre aí para vocês fazerem os exercícios, tá bom? Mas gente, sei que não é fácil ficar concentrado olhando para uma tela, mas lembrem que o conteúdo que eu estou trabalhando aqui, presta atenção, o conteúdo que está sendo trabalhado aqui é conteúdo dado, é conteúdo de prova, tá bom? E daqui a 2 semanas nós temos prova, e novamente vai ser comigo, beleza? Só que agora vai cair o conteúdo que a gente trabalhou, esse e mais o do próximo capítulo, então a gente precisa terminar esse capítulo. E vocês têm 2 períodos, então vamos aproveitar para avançar no nosso conteúdo. Tá bom, gente? Então foquem aqui comigo. Vou me acomodar aqui, vou me ajeitar na minha cadeira, que não é muito confortável. Vou zerar o cronômetro e vou iniciar de novo, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu restaurar. Então vamos iniciar de novo. Vamos lá. Gente, qual foi a última coisa que a gente tinha conversado? Tinha sido, nós estávamos falando sobre a questão do nosso sistema. Vocês lembram? A gente começou falando sobre fotossíntese. Aí depois a gente falou sobre os raios solares, que a luz branca, na verdade, ela tem cores, que ela tem um comportamento de onda. Tá? Existe uma faixa dentro dessa... Deixa eu voltar aqui. É que aqui eu não arrumei, então a imagem minha aqui, o meu quadrado, ele vai ficar em cima, né? Mas a gente tinha a radiação infravermelho, luz visível, luz ultravioleta, tá? Por que isso? Porque essa radiação que chega até a superfície, vou colocar opções de ponteiro aqui, essa radiação que chega até a superfície, o que acontece com ela? Pensem vocês, vamos olhar essa imagem aqui, Parte da radiação da luz solar que chega à superfície da Terra, quando ela bate na atmosfera terrestre, uma parte já é refletida para o espaço de novo. Tá? Agora, quase metade, olha aqui, 49% está sendo dado aqui, eles conseguem penetrar na atmosfera, tá? E são absorvidos pela superfície terrestre. Só que quando ele chega na superfície terrestre, a quantidade de oceano, que parece um espelho, mais as calotas, que são de cor branca, eles ajudam também a refletir de volta para a atmosfera esses raios solares. E aí tem uma parte desses raios solares que escapa de novo para a atmosfera, são espalhados pela atmosfera. E aí, só que tem uma parte que quando é refletido pelos oceanos e tal, eles ficam presos na nossa atmosfera pela presença dos gases que existem na atmosfera, de alguns gases que existem na atmosfera.
Então, gente, tá? A gente diz que a energia do Sol que entra na nossa atmosfera, ela é absorvida ou ela é espalhada e depois ela é refletida, tá? Ela é absorvida, ela é espalhada e ela é refletida, tá? E isso, gente, acontece na nossa troposfera, tá? Ela vai aquecer a nossa atmosfera. E esse fenômeno ele é conhecido como efeito estufa. O efeito estufa é o fenômeno de aquecimento da nossa atmosfera terrestre, da nossa superfície aqui terrestre, tá bom? Primeira coisa, então, o que é efeito estufa, professor? Olhe para mim. Efeito estufa é um fenômeno de aquecimento da superfície terrestre. Pelo quê? Pelos raios solares que superaqueceram, ou melhor, aqueceram os gases que estão na nossa atmosfera e eles refletem de volta essa energia para a nossa superfície. Então, gente, primeira coisa que a gente precisa entender: efeito estufa é um fenômeno natural ou artificial? Vocês já sabem isso. É um fenômeno natural. É bom ou ruim? O efeito estufa é um fenômeno bom. É necessário à vida. Se não fosse o efeito estufa, o nosso planeta à noite seria muito frio, tá? Então, se não fosse o efeito estufa, a gente não teria condições de viver aqui nesse planeta. Então lembrem disso, o efeito estufa é um fenômeno bom para o ser humano e é um fenômeno natural. Alguns poderiam perguntar, mas professor, então qual é o problema? Essa é uma boa pergunta. Qual é o problema? Então, só para a gente, antes de responder, vamos lá. Isso aqui é uma imagem que eu tirei da apostila de vocês, que diz assim, ó, se o efeito estufa não existisse, a temperatura média da Terra seria aproximadamente menos 18 graus. Mas graças à transferência de energia entre a superfície e a atmosfera terrestre, essa energia que é absorvida e refletida e que fica aqui na nossa atmosfera, a temperatura média é de quanto? 14 graus. Então a temperatura média de 14 graus, claro, alguém está pensando, mas aqui hoje está 30 graus. Gente, é temperatura média, é pegando o ponto mais frio, o ponto mais quente, se tem uma média. E isso torna as condições aqui no nosso planeta favoráveis à vida. Senão seria tudo muito frio. Tá? Então, esse equilíbrio térmico, olha o que diz aqui, que caracteriza o nosso planeta, é essencial para a sobrevivência dos seres humanos. Tá? Agora, claro, qual é o problema? Caso essa estabilidade seja afetada, o efeito estufa será intensificado, provocando então o que a gente chama de aquecimento global. Vocês entendem isso? Então o problema não é o efeito estufa. O problema é que agora a atividade humana pode gerar um desequilíbrio e levar a um aumento dos gases do efeito estufa, levando a um superaquecimento da superfície terrestre, que a gente conhece como aquecimento global. Então vocês, do 7º ano, vocês precisam ter bem certo isso. Efeito estufa é uma coisa, aquecimento global é outra. Estão relacionados? Sim. Mas o efeito estufa, ele é um fenômeno natural e importante para nós. O aquecimento global é uma intensificação desse efeito estufa. Não sei se vocês já viram uma estufa. Já viram uma estufa, aquelas casinhas assim transparentes, de algum material transparente, e ali dentro pode-se criar hortaliças, pode-se criar algum tipo de planta ornamental. E qual é o objetivo daquelas casinhas que a gente chama de estufa? É reter o calor.
Então por isso que é efeito estufa, porque retém o calor do Sol aqui na nossa superfície. Agora o problema é que quando a gente, nós vamos ver agora, a gente provoca um desequilíbrio na liberação desses gases, a gente libera muito gás do efeito estufa para a superfície, a gente tem uma coisa chamada aquecimento global. Beleza? Uma coisa importante é que as calotas polares brancas e os oceanos espelhados, né, eles favorecem essa reflexão da radiação solar para o espaço, né, evitando que o calor seja absorvido intensamente, porque se fosse tudo terra, os continentes fossem maiores e não existissem as calotas polares, provavelmente aí a gente teria um superaquecimento, porque a gente ia ter mais raios solares sendo absorvidos, mas como boa parte do nosso planeta, mais que 70% é coberto pela água, então isso é refletido para o espaço, porque se vocês olharem o oceano, ele parece um espelho. Vocês já viram aqueles filmes que o piloto de helicóptero, quando ele voa sobre o oceano, ele tem que usar óculos, aqueles óculos de aviador? Por quê? Porque o reflexo do sol na água, se ele não tiver de óculos, prejudica ele, né, e pode prejudicar a saúde dele e o voo também. Beleza? Bom, então já que vocês agora entendem o que é efeito estufa, lembrando, vamos só recapitular, é um fenômeno natural, é um fenômeno bom, necessário à vida. O problema é quando a gente, pela nossa atividade, a gente causa a liberação excessiva dos gases do efeito estufa. E agora a gente vai conhecer quais são os gases do efeito estufa e o que eles causam. Vamos lá. Primeiro, eu gostaria que vocês olhassem essa imagem e pensassem comigo aí. Tem uma mulher, o que ela está fazendo? Ela está levando o lixo dela, tá? Então, vocês já estão vendo ali uma pilha de lixo. E ela está reclamando, né? Ela está fazendo uma crítica a todo esse cenário aí. Então, o que a gente vê nesse cenário aí? O que vocês veem nesse cenário que está contribuindo para o superaquecimento terrestre? Vamos lá. Nós temos lá no fundo fábricas, não que as fábricas por si só sejam ruins, mas a gente precisa reduzir, né, a emissão dos gases do efeito estufa. Nós temos lá pessoas cortando árvores, pessoas usando um tipo de como é que eu posso dizer aqui, um tipo de spray dedetizante para algum tipo de inseto. Nós temos lixo, nós temos um muro pichado, esse piche veio de uma latinha de spray aerosol, tá? Então ela diz assim, o que essa mulher está falando? Ela diz assim, e depois reclamam do aquecimento global. A grande pergunta que eu faço para você, será que ela está fazendo a parte dela para reduzir os danos da poluição e, consequentemente, reduzir o aquecimento global? O que vocês acham? A resposta é subjetiva, não existe uma resposta certa, mas ela está contribuindo para o acúmulo de lixo. A gente vê que o lixo onde ela está descartando não é um lixo com uma coleta seletiva, tá? Outra coisa que a gente tinha esquecido aqui, o caminhão andando, liberando os gases também, tá? Queima de combustível. Então, ela poderia estar contribuindo mais, né? Podendo colocar o lixo num local certo, ideal, porque ali aparentemente ela não fez a separação do lixo, o que é orgânico, o que é seco, tá? E isso é uma coisa importante para a gente. A gente fala do aquecimento global como se fosse uma coisa lá que a gente não tem o que fazer.
As pessoas estão desmatando, as pessoas estão poluindo, as fábricas estão poluindo, né? Mas e eu, no meu dia a dia? Será que existem ações que eu possa fazer que vão reduzir o superaquecimento terrestre? E a resposta é sim. E eu estou dizendo sim para cada um de vocês. Cada um de vocês que está me assistindo agora pode contribuir, tá bom? Para reduzir o aquecimento terrestre. A gente vai aprender como. Mas enfim, a gente precisa pensar sobre isso. O aquecimento terrestre, então o efeito estufa, ele é um fenômeno natural que está relacionado aos gases presentes na atmosfera. Todos os gases, não são todos os gases. Existem os gases chamados, aqui em cima vocês vão ver, os gases chamados GE. Esses gases são os gases do efeito estufa. Tá? Quais são eles? Aqui estão eles. Óxido nitroso, vapor d'água, dióxido de carbono, que está errado aqui. O dióxido de carbono está com um C2 no carbono, na verdade é 2 oxigênio, tá? Mas é o CO2. O ozônio, que é o O3, tá? E esses são os principais. E ainda tem o CFC aqui, que em breve nós vamos falar dele, o que é esse CFC. E ainda a gente poderia citar outro que não está aqui, que é o metano. Está aqui em cima, aqui, ó. Metano. Mas eu quero que vocês gravem, então. Óxido nitroso, dióxido de carbono, metano, ozônio, CFC e o vapor da água, eles são os principais gases do efeito estufa. Água em vapor, tá? Mas, enfim, como que a gente acaba piorando isso? Como que a gente acaba prejudicando isso? Através de ações que liberam para a atmosfera mais gases do efeito estufa, mais gases GE. Bom, isso, gente, começou, a intensificação da liberação desses gases começou na Revolução Industrial. Como vocês sabem, a partir da Revolução Industrial, do século XVIII, a gente começou a usar muito mais combustíveis fósseis, como o petróleo, carvão mineral, tá? E esses combustíveis, eles liberam, quando a gente queima eles, os motores a combustão queimam eles liberam muito esses gases do efeito estufa, principalmente o principal gás do efeito estufa, que é causado pela ação humana, que é o dióxido de carbono. Professor, os outros são importantes? Todos os outros são importantes, mas o principal líder aí quando a gente pensa em redução da liberação de gases do efeito estufa, a gente está falando em redução de CO2, tá bom? Mas o metano também é um gás importante, o óxido nitroso, o ozônio, o CFC e o próprio vapor d'água são importantes sim para manter a superfície da Terra aquecida, mas o CO2 é o que vai ser o fator determinante e o que a gente pode alterar com ações benéficas, ações sustentáveis. Tá bom? Então vamos lá. Quais são as principais fontes desses gases? Tá? Então vocês podem ver aqui, ó, aqui está um gráfico em forma de pizza. Vocês estão vendo que esses aqui são os gases do efeito estufa. O principal deles, em maior quantidade, é o CO2. Depois nós temos o metano, aqui está em inglês, tá? Mas é o óxido nitroso, esse halocarbono, na verdade, é o CFC, que depois eu vou falar o que é, e o ozônio. Tá? Esses dois em torno de 11%, aqui o óxido nitroso 5%, metano 16%, mais o gás carbônico
56%, tá? Dos gases do efeito estufa. Qual é a principal fonte do gás carbono? É a queima de combustível fóssil e o desmatamento. Então, gente, como que eu, Emerson, como que vocês podem ajudar nisso? Pensando, e vocês são inteligentes para isso, em alternativas, energias alternativas para os combustíveis fósseis. E a gente tem pensado nisso, né? Tem vindo os carros elétricos, hoje a gente sabe que existe energia eólica. Quando eu estou indo, tem uma cidadezinha perto de Linz, que como é que é? Guaimbé, eu acho que é uma coisa assim, ou Guaimbé. Ali perto tem uma usina de energia solar, tá? Então é uma energia alternativa. A gente está pensando em maneiras alternativas, tá bom? Mas quando eu escolho ir de carro, eu posso ir a pé, moro 2 quadras da escola, mas eu escolho ir de carro, podendo ir a pé, eu não estou fazendo a minha parte. Vocês entendem isso? Por quê? Porque o carro, o motor dele funciona ou a gasolina. Etanol é considerado um combustível limpo, mas ele também tem um grau de poluição baixo comparado à gasolina, mas tem. Então eu não estou fazendo a minha parte nesse sentido. Eu posso fazer a minha parte quando eu escolho, inclusive, meios de transporte alternativo, como bicicleta, né? E assim por diante. Então a principal fonte de CO2 é a queima de combustível fóssil. E aí vocês lembrem do petróleo, lembrem da gasolina, lembrem do diesel, lembrem do carvão, o carvão mineral, né? Eles são fontes, aí a queima deles é fonte de CO2. Depois nós temos o metano que é produzido pela decomposição da matéria orgânica em lixões. Então as nossas cidades hoje têm os lixões a céu aberto, e isso libera metano para o ambiente. Então aqui a gente também pode fazer a nossa parte. Quando a gente separa o lixo, a gente está dizendo para os nossos políticos, olha, tem que dar um destino certo para o lixo. O que é reciclável, que a matéria orgânica é matéria orgânica, que dá para ser aproveitada e gerar biomassa. E fazer a queima da biomassa para produzir energia para nós, né? Mas não, a gente vai e joga tudo num lugar, todo lixo misturado, que é plástico com orgânico, que não. Então, assim, a gente faz uma confusão no ambiente, e aquilo ali a céu aberto vai se decompondo e vai liberando metano. A gente sabe que o metano também ele é liberado pelos excrementos do gado, pela pecuária. O Brasil é um Brasil importante na pecuária, então a gente contribui bastante com essa parte da pecuária na liberação de metano. A gente também, mas a gente sabe que existe a liberação natural, erupções vulcânicas, pântanos também liberam metano, mas quando comparado, né, a matéria orgânica exposta, ela libera bem mais do que as fontes naturais. Óxido nitroso, né, também é liberado aqui, pela decomposição de fertilizantes químicos, pela combustão da madeira, e combustíveis fósseis também liberam óxido nitroso. Clorofluorcarbonados, esse é o famoso CFC, gente, vocês já devem ter ouvido falar nele. Esse cara aqui, deixa eu cuidar o tempo aqui, esse cara aqui, ele foi ali na década de 50, 60, os pesquisadores descobriram esse gás, que ele era muito útil para as indústrias, para a parte de refrigeração. Então, ar-condicionado, geladeiras, freezer, tudo usava CFC para ajudar na refrigeração. Inclusive, os aerosóis, esses desodorantes, aerosol, tudo que é aerosol, que é spray, ia clorofluorcarbono. Qual foi a surpresa quando eles descobriram que depois da produção de CFC, o buraco na camada de ozônio começou a aumentar. E se descobriu depois com pesquisas que o responsável era o flúor presente nesse CFC. Ele destruía o ozônio, tá?
Então a gente começou os pesquisadores começaram a pensar em outros gases para tirar isso do mercado. Hoje a gente tem gases alternativos, só que qual é o problema? O CFC permanece em atividade na atmosfera por mais de 100 anos. Então ainda existe CFC aí prejudicando a camada de ozônio. Mas é importante quando vocês forem comprar, por exemplo, um desodorante spray, preste atenção se no rótulo diz assim, livre de CFC ou não prejudicial ao meio ambiente. Tá? Significa que ele não contém CFC na fórmula. Camada de ozônio. O ozônio, gente, ele é produzido naturalmente, tá? Na atmosfera pelos raios UV que quebram o oxigênio, e aí o oxigênio ele se rearranja de novo e forma o ozônio. Então ele é constantemente produzido, destruído e produzido naturalmente. Só que ele também é gerado aí pelos motores, né, pelas usinas geradoras de energia também. Mas lembre que o ozônio é um gás que ele retém calor, é um gás estufa, mas a camada de ozônio ela serve como proteção para os raios UV, tá bom? E o vapor da água, que também controla amplamente aí a temperatura na Terra. Esses gases, gente, quando a gente fala deles, a gente não pode pensar neles como uma coisa ruim, né? Eles são bons, com exceção aqui do CFC, os outros são bons. Por quê? Porque eles são gases que ajudam a manter o calor aqui, né? O problema é que agora, quando a gente começa as nossas atividades humanas de queima de combustível fóssil e atividades industriais, a gente começa a liberar muito esses gases para a atmosfera e isso leva ao famoso aquecimento global. Tá bom? Então, gente, eu vou parar por aqui. Eu acho que tá bom. Deixa eu ver aqui quanto tempo foi. Agora, o que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir para vocês realizarem se sobrou um tempinho da aula de vocês, eu quero que vocês façam os exercícios da página 29, eu acho que a gente fez. Deixa eu ver aqui. Da página 32. Existem 3 exercícios aqui de responder na página 32. Então, gente, dediquem um tempinho aí para conversar sobre esse assunto, para debater com os colegas e depois façam esses exercícios aqui da página 32, tá bom? Exercício 4. Na verdade é um exercício só que tem três perguntas, A, B e C, tá bom? E aí a gente se vê, a gente tem aula 7º B, a gente vai ter aula quando? Só na sexta. Então a gente se vê na sexta-feira. Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Sei que não é a aula ideal, mas fica aqui com carinho registrado e espero que a gente se encontre aí na sexta-feira para continuar a nossa aula, tá bom? Um abraço para vocês e até sexta.